Olá pessoal, eu sou Flanca Taedes, do canal Historiando a Verdade, e hoje eu vim passar umas dicas de leitura para quem quer conhecer um pouquinho da história do Brasil, até porque né, nós assistimos cotidianamente, né, as pessoas falarem, por exemplo, né, que o PT quebrou o Brasil. Né, e não é bem assim a história, tá? Eu vou gravar uma live, talvez hoje ou amanhã, né? De todos os indicadores sociais, do PIB, do IDH, da taxa de desemprego, do crescimento do PIB, da geração de empregos, comparando os governos, né? Fernando Henrique, Dilma, Lula, Michel Temer não dá para comparar porque não tem como comparar, e Bolsonaro pior ainda, né? Mas vamos lá. Conhecer a história do Brasil não dá tanto trabalho assim, né? Quando a gente pega livros mais fáceis, né? A gente começa dos mais fáceis para depois caminhar para os mais técnicos, né? Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês, né? Permita-me dar essa dica, né? A biografia de Dom Pedro é uma biografia dele, né? De 1808 a 1834, quando ele morreu, né, de tuberculose, depois de ter ganhado a guerra civil contra o irmão e contra o tio dele, Miguel. Para vocês terem uma ideia, Dom Pedro, ele queria casar a filha dele com o tio, né, para poder assegurar o reino português. Não deu certo, o tio dele tentou dar um golpe, ele deixou o filho dele aqui e foi lá para reconquistar Portugal. Esse livro aqui é o primeiro da trilogia do Laurentino Gomes, 1808. Foi quando a família real chegou aqui e uma das primeiras coisas que Dom Pedro II, Dom João VI fez foi fundar o Banco do Brasil, que agora querem vender. Não é? Também é uma outra coisa que a gente vai discutir sobre privatização. 1822, Proclamação da República. Um detalhe curioso, aquele quadro de Benedito Calixto, né, que tem na Pinacoteca, quando Dom Pedro em cima do cavalo, gritando independência ou morte, é tudo papo furado. Dom Pedro nunca gritou independência ou morte e não subiu a serra, porque quando ele saiu para proclamar a independência, ele saiu de Santos, ele tinha descido a serra para vir se aconselhar com José Bonifácio. Naquela época não tinha estrada que ligava Cubatão a Santos, então ele desceu a serra, foi para o Portinho Cubatão, saiu pelo Rio Cubatão e chegou no Valongo para poder ter contato com José Bonifácio. E logo depois ele sai, recebe as cartas, né? E aí ele diz o seguinte: a partir de hoje estamos dependentes de Portugal. E tira o brasão de Portugal do jaleco dele. E foi assim que se aconteceu a independência à margem do Rio Ipiranga. Dom Pedro I ele não foi um imperador muito benquisto. Por quê? Porque ele fez uma coisa que está acontecendo no Brasil hoje, não é? Ele fez a Constituição de 1824, mas ele criou 4 poderes: judiciário, legislativo, executivo e o poder moderador, que era dele. Era a palavra final. Então suplantava todos os outros poderes. Isso vai criar impopularidade a ele e ele vai sair do Brasil em 1929, deixando o filho dele aqui como príncipe herdeiro, que depois, no golpe da maioridade, assume o reinado com 15 anos, que é Dom Pedro II. Tá? O regime demora de 1822 até 1889, ou seja, 67 anos, tá? E ele vai cair por causa de uma trama, né? Justamente por ter abolido a escravidão um ano antes, né? E
também a desconfiança que a elite paulista carioca tinha, que ele só tinha uma filha e era casada com um conde francês. Né? O medo era passar a administração para a França. E, por último, 1889, é a proclamação da República, que na verdade é um golpe, é dado na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, portanto o documento não tinha validade nenhuma, tá? Isso aqui dá para ter uma noção geral desde a independência até os dias de hoje. Quando eu falo de mundo, né, são leituras fáceis também. Eu uso um best-seller, né, que é de George Blunney. Ele escreve a história do cristianismo, tá? Eu vou deixar separado aqui, que tem um assunto espinhoso para tratar. A história das guerras, a história do mundo e a história do século XX, tá? Século XX merece uma atenção especial para Blunney e para quase todos os historiadores, que foi a época que a humanidade mais avançou. Né? Veja bem, a gente em 1857 bateu um raio solar, né, de grandes proporções na Terra, que a humanidade não teve problema porque a energia elétrica não era tão difundida. Hoje, a luz, né, a energia, é uma das fontes primárias da sobrevivência humana. Tá? A água, a energia, né? E o céu da Google outro dia disse que a próxima dependência do homem será do celular. Espero que eu não consiga atingir tal loucura, né, de ser guiado por um celular. Tá? O assunto que eu falei espinhoso que eu quero tratar, e eu estou estudando ainda, né? Porque a gente precisa ter respeito por quem assiste, né? E precisa também estudar para não sofismar, não falar sobre suposições, porque tudo tem seus dois lados, né? Eu como professor, eu costumo trabalhar dessa forma. Eu coloco um lado e coloco o outro, e o aluno que vai formar a sua ideia, né? Eu só vou mediar o conhecimento, tá? É um assunto bem complicado, que vem surgindo livros a todo momento, né? Olha, sobre Jesus Cristo. Esse aqui é o Evangelho sobre Jesus Cristo, Zé Saramago, um dos autores mais importantes da língua portuguesa, já falecido. Esse aqui, a história do cristianismo. Conta um pouquinho como nasceu, né? Como prosperou. Inclusive Friedrich Nietzsche, né? Que é um dos filósofos importantes do século XX, ele vai dizer que o evangelho não deveria ser chamado evangelho cristão, e sim paulino. Por quê? No ano 50 houve uma discussão entre os apóstolos, do qual Paulo, que não era, né, ele queria que a mensagem de Cristo fosse espalhada pelo mundo, assim como o mestre determinou. Já Pedro queria que o cristianismo fosse apenas, né, mais um ramo da religião judaica. Né? Zelota é um outro livro recém-lançado, né? O autor é muito famoso, né? Reza Aslan, que ele fala do Jesus histórico também, né? E esse último que eu adquiri, né? Não tive tempo de ler ainda, é Fé, Fatos e Falsificações, em busca de Jesus, tá? É um livro que já tive boas referências, por isso a hora que sobrar um tempinho eu vou procurar ler, né? Porque a verdade só não parte de um lado, a verdade é a construção de ideias, né? Principalmente entre professor e aluno, entre a pessoa que tem mais inteligência do que a outra, e por aí vai sucessivamente, tá? Esse livro, então, vai causar polêmica, porque, na verdade, a morte de Jesus não é por remissão de pecados, e sim por subversão. Subverter a ordem, né? Fazer enfrentamentos, e na hora que ele fez enfrentamentos dentro de Jerusalém, Caifás já estava com olheiros em cima dele, tá? Cristianismo e semelhanças com o marxismo, tá?
Porque se Cristo pregava direito à justiça social, direito à dignidade, uma série de outras coisas que ele pedia, né? Marx também pedia. Código da Vinci, que é mais para adolescente ler, mas é um livro muito gostoso de se ler, que também fala de alguns mitos e algumas verdades da história do cristianismo. Bom, aqui são pequenos livros que eu vou dar de introdução, e aí na próxima live, que é muita coisa, eu volto com os filmes e volto com a Era dos Extremos, tá? O Holocausto, tá? O Holocausto é um livrinho fininho, né? Mas dá para você ter uma boa visão do que foi o Holocausto nazista, tá? Comunismo e Guerra Fria, a gente vai abordar durante o ano. E, por fim, Sérgio Buarque de Holanda, né? Aliás, desculpe, Boris Foster. Hoje eu vou adiantar para vocês só, né? Os filmes que eu tenho, né? Embora não sei onde estão alguns, mas que retrata a Segunda Guerra Mundial.